Glórias a Deus, louvado seja o nosso Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Abra sua Bíblia comigo na carta que Paulo escreveu a Tito e vamos ler 2 versículos da palavra do Senhor que nos diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, e ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria, justa e piamente. Estejam sentados, por favor. Glórias a Deus. Pois bem, meus queridos, Deus colocou esse texto no meu coração nesta tarde ainda, quando o pastor me ligou, e eu quero falar algumas coisas, compartilhar com os irmãos algumas coisas que Deus tem colocado no meu coração sobre esse texto de Paulo que ele escreve a Tito. O texto que nós lemos diz que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. E esta graça, por sua vez, ela é de uma forma tão profunda, tão extensa, tão alta, tão grande, que ela não somente vem trazendo salvação, segundo o texto que nós lemos, mas ela ganha também aqui um sentido didático, instrutivo, e ele vem dizendo que ela nos ensina, vem nos ensinando a renunciar às concupiscências mundanas e viver nesse presente século de uma forma sóbria, justa e piedosamente. Graça de Deus, a gente sabe, os alunos de escola dominical principalmente, os crentes mais assíduos sabem que a palavra graça, ela vem do termo raiz, que significa favor não merecido, ou favor da parte de Deus que vem para os homens, para os seres humanos, sem que eles tenham feito qualquer coisa para merecer esse favor de Deus. Isso significa o termo graça. Agora observe bem, quando nós olhamos na Bíblia, analisamos esse termo de uma forma mais minuciosa, nós vamos entender que existem pelo menos 3 aspectos da graça de Deus, ou 3 manifestações desta graça. Existe o primeiro aspecto da graça de Deus, que nós chamamos de graça comum. Existe o segundo aspecto da graça de Deus, que nós chamamos de graça especial, isso está na Bíblia. E existe uma terceira manifestação ainda da graça de Deus, que nós chamamos de graça sob medida. Isso também está na Bíblia Sagrada. Agora observe o texto, ele é muito profundo, e ele vai dizer que esta graça, como já falei, ela traz salvação a todos os homens e ela ensina também. Ela ensina a renunciar, renúncia. Observe um detalhe muito interessante. Nós sabemos que não existe cristianismo sem cruz. De vez em quando a gente fala sobre isso e ouve alguém falar. E a palavra-chave do cristianismo é a palavra cruz, é uma palavra forte do cristianismo, é cruz, realmente é. Agora, esta palavra renúncia, dentro do cristianismo, ela é tão forte quanto a palavra cruz. Aliás, ela vem antes da cruz. Se não tiver renúncia, não tem cruz. A renúncia vem antes da cruz. Então, dentro do cristianismo, essa palavra renúncia, esse termo, ele é muito forte. O próprio Jesus ensinou isso e fez isso também na prática. Observe que renunciar cargos, coisas semelhantes, títulos, objetos, coisas, não é tão difícil. Mas aqui existe uma proposta de Jesus e de Paulo, e a proposta é a seguinte: Jesus, olhando e falando aos seus discípulos, ele diz o seguinte: olha, quem quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo e tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Então a palavra renúncia, ela vem realmente antes de cruz. Significa dizer, portanto, que não existe cristianismo sem renúncia. E se alguém disser para mim que renúncia é uma coisa muito simples, muito fácil, eu vou dizer que não, porque renúncia realmente não é uma coisa muito simples. No sentido bíblico e cristão, não é muito simples, porque significa renunciar a si mesmo,
renunciar seus desejos, seus sentimentos, algo que você gosta de fazer, que tem uma certa atração, mas você abre mão, renuncia, por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, por amor a Deus. Então a renúncia, na verdade, é algo fundamental. Quando nós olhamos para Pedro, por exemplo, nós vamos perceber que Pedro foi um exemplo de renúncia. Porque Jesus certa vez encontrou Pedro lavando as redes por ali e disse para ele o seguinte: vem e me segue e eu farei de ti pescador de homens. E Pedro era um homem que tinha um futuro promissor. Pedro era um líder nato, um homem sensato, um homem de liderança, um pescador. Quando ele dizia assim, vou pescar, alguns que estavam em volta dele já diziam o seguinte: já vou contigo, estou junto. Por quê? Porque ele influenciava, tinha uma liderança, era um homem sensato, um homem que transmitia confiança, um homem que tinha um futuro promissor. Eu penso que se ele vivesse nos nossos dias, ele seria dono de uma empresa pesqueira, talvez dessas grandes, que tem por aí no nosso litoral, Itajaí, Navegantes e outros lugares também. Mas ele abre mão, ele renuncia. Grandes possibilidades ele renuncia para seguir a Jesus. E certo dia, não sei quanto tempo passou, não sei se 1 ano, 2 anos ou quase 3, Pedro estava junto com Jesus e os demais discípulos. Aí de repente chega um moço, vai se aproximando, parece que eu posso ver Pedro e os demais discípulos olhando o moço vindo, chegando para perto de Jesus e cutucando um no outro, dizendo: olha quem está vindo aí. Quem está vindo? É aquele moço rico, moço muito rico, um príncipe. A Bíblia diz que ele era um príncipe, um líder entre os judeus. Príncipe exerce liderança. E ele vem e faz uma pergunta para Jesus, e os discípulos ficam olhando, e principalmente Pedro inclina os ouvidos e fica pensando certamente o que esse moço quer, o que ele vai dizer. E ele chega para Jesus e diz: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E Jesus diz para ele: olha, tu conheces os mandamentos, observa os mandamentos e terás a vida eterna. Aí ele disse: olha, isso tudo, Senhor, eu já observo desde a minha mocidade. Aí Jesus disse para ele: olha, te falta uma coisa, vai e vende tudo que tem, reparte aos pobres, renuncia, abre mão, e vem e segue-me e terás um tesouro no céu. Aí o moço sai muito triste, diz a Bíblia Sagrada, que o moço se retira, cabeça baixa, entristecido, porque ele tinha muitos bens, era muito rico. Ele não conseguiu renunciar nem sequer objetos, nem sequer coisas. Aí Pedro, no mesmo instante, ele entra em parafuso. Na mesma hora, Pedro fica pensando: mas espera aí, que negócio é esse? Eu renunciei grandes possibilidades, eu poderia estar bem nos meus negócios. E Pedro chega no mesmo instante e pergunta para Jesus: Senhor, e nós? Eu abri mão de tudo, renunciamos tudo para te seguir, o que vai acontecer com a gente? E Jesus diz para Pedro o seguinte: Pedro, eu vou te dizer uma coisa. Todo aquele que renunciou pai, mãe, fazenda, coisas, objetos, irmão, parentes, por amor de mim, há de receber 100 vezes tanto já nesta vida. E por fim, há de receber a vida eterna ainda. Aí parece que eu posso ver Pedro já mais animado, Pedro já mais contente e disposto a continuar a seguir a Jesus. Agora, a renúncia é uma coisa que precisa caracterizar a vida de todo crente, não tem como fugir disso. Sem renúncia não tem cristianismo. Há uma proposta de crescimento espiritual na Bíblia Sagrada que depende da renúncia que se faz para esse crescimento espiritual. Observe que Jesus disse: olha, todo aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo e tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Jesus não obriga ninguém a segui-lo. Jesus disse: olha, aquele que quiser, não é obrigado a me seguir. Porém, se quiser me seguir, é necessário que renuncie. Renuncie a si mesmo e tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Jesus podia falar de renúncia, de cadeira, porque ele renunciou, ele abriu mão. Ele deixou a sua glória, ele deixou o seu resplendor. Observe quando João começa a escrever,
o seu evangelho, João começa a dizer, olha, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, disse João. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, dizia João. Nele estava a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Continua dizendo João, o evangelista, dizendo, olha, houve um homem chamado João. Não era ele a luz, mas ele veio, falando do Batista, ele veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e, portanto, os seus não o reconheceram. Veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Observe que não é direito de ser chamado, é poder de serem feitos. Jesus disse, olha, todo aquele, ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. Não é direito de ser chamado. Talvez você já ouviu alguém dizer por aí, pois é, eu também sou filho de Deus, anda por aí a trancos e barrancos, e diz assim numa roda, numa conversa, onde saiu alguns privilégios, diz, olha, eu também mereço, eu também sou filho de Deus, tenho direito. Ninguém tem direito de ser chamado filho de Deus. Nós somos pecadores, só temos direito a partir do momento em que o poder de Deus atua na nossa vida. Pelo poder de Deus fomos transformados. Pelo poder de Deus fomos sarados. Pelo poder de Deus fomos tirados da velha vida. E aí sim, agora somos chamados filhos de Deus. É poder de serem feitos. Agora observe um detalhe muito importante, focalizando aqui a renúncia de Jesus. Olha o que, voltando ao texto, olha o que João diz. João diz, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Em outras palavras, quando a gente olha, observa no sentido da palavra, da etimologia, o João vai dizer assim, no princípio era o Logos, e o Logos estava com Elohim, e o Logos era Elohim, Deus. É assim a narrativa. Agora observe um detalhe muito importante, que João pega um ponto no princípio, que é o mesmo ponto que Moisés pega, quando Moisés faz a narrativa da criação, lá no primeiro versículo da Bíblia, Moisés vai dizer assim, no princípio criou Deus os céus e a terra, e por aí vai. Moisés faz uma narrativa no sentido progressivo, falando sobre a criação de Deus. João pega esse mesmo ponto, no princípio, e faz uma narrativa no sentido regressivo, entrando eternidade adentro no passado, dizendo, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Observe só aonde ele estava. Esse tempo, a gente pode chamar esse tempo, lá no passado, na eternidade passada, é um tempo que a gente pode chamar de o tempo da solidão de Deus. Quando Deus estava só, quando não existia nada, mundo e nem coisa alguma criada. Porque existiu esse tempo, quando Deus estava só Ele. A solidão de Deus. Não que Deus estava numa solidão, num sentimento de frustração, ou infeliz, ou alguma coisa nesse sentido, não. Porque a Bíblia vai dizer, os livros poéticos vão dizer, que Deus sempre esteve perfeitamente consumado em si mesmo. Felicíssimo em si mesmo e não tendo necessidade de coisa alguma. Mas em dado momento da história, ele resolve fazer o que fez. Em dado momento, ele resolve criar o que criou. Trazer à existência tudo que a gente vê e nós mesmos, seres humanos. Ele resolve compartilhar da sua glória com os seres humanos, que é a coroa da sua criação. Você pode glorificar a Deus por isso? Bendito seja o nome do Senhor. Mas vai que Jesus estava lá, sentado. Os anjos, quando Deus criou os anjos estavam acostumados com ele. Viam Jesus, observavam ele
no seu dia a dia, se é que podemos dizer assim. Os anjos estavam acostumados. Mas, de repente, depois da criação, os homens, os seres humanos, caem no pecado e existe uma necessidade de uma reconciliação. Aí o Filho de Deus, que é Deus, vai ter que abrir mão. Havia um plano no céu que estava na mente e no coração de Deus com relação à salvação dos seres humanos. Nenhum anjo sabia, nem arcanjo, nem querubim, nem serafim, nem ninguém, somente Deus, só Ele sabia. E de repente o próprio Jesus abre mão do seu senhorio e a sua cadeira no céu fica vazia. E os anjos olham e Ele não está mais. Os querubins observam e não vê mais Ele. Os arcanjos olham e Ele não está, Ele sumiu, desapareceu simplesmente. E aí Paulo vai escrever aos Filipenses, Paulo falando sobre a renúncia, escrevendo aos Filipenses, ele vai dizer assim: olha, por isso eu vos rogo que vocês tenham o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. E achado, olha o que Paulo vai dizer, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. E achado. O que quer dizer isso, pastor? O que se acha? A Bíblia não está dizendo que ele foi encontrado. A Bíblia está dizendo, Paulo diz que ele foi achado. E esse achado aqui, não existe variação, é achado mesmo. Por que foi achado? Porque ele estava perdido, pastor? Sim. Jesus se perde na questão da existência. Por um tempo ele se perde. Ele deixa o seu trono, deixa de existir, e o Deus glorioso, todo-poderoso, que fez tudo, ele se encontra agora minúsculo, uma célula muito pequena, dentro de um ventre de uma mulher, quase que sem espaço para se mexer. O Criador, aquele que fez o mundo, que ornamentou, que fez o cosmos, porque a Bíblia diz que Deus criou. Deus criou, Moisés disse, você criou Deus, os céus e a terra. Aí quando João faz a sua narrativa, ele diz que Jesus, falando de Jesus, diz que Jesus fez é diferente de criar. É como se Deus criasse a matéria-prima bruta, um caos, porque a Bíblia diz que a terra era um caos, sem forma e vazia. Como Deus tivesse trazido a matéria-prima bruta à existência e colocado na mão do filho e dito assim, filho, agora é contigo, agora tu faz. Aí sabe o que acontece? A Bíblia diz que a terra era um caos. Era sem forma e vazia. Mas ao mesmo tempo o profeta Isaías diz que Deus não criou a terra para ser um caos. Não é isso. Por quê? Porque ele bota na mão do filho e o filho faz. Ele cria, o filho faz, dá forma. Do caos, sabe o que Jesus faz? Jesus fez aquilo que nós conhecemos hoje como cosmos. Você sabe o que significa cosmos? Cosmos significa beleza. Coisa definida, organizada, bonita, beleza. Os cosméticos que as irmãs, que as mulheres usam, vêm de cosmos, beleza. Coisas que trazem beleza. Foi isso que Jesus fez. Ele pega o caos e transforma num cosmo. Ele pega o caos e transforma numa coisa boa. Ele pega o caos e transforma numa beleza, numa coisa linda, extraordinária. Essa é uma especialidade dele. Aleluia. Ele faz isso ainda. Ele faz isso, ele transforma caos em coisa boa. Ele transforma caos em beleza. Então não fique preocupado aí não. Viu? Não fique preocupado, não sei como você chegou aqui. Não sei como é que você está. Pode estar um caos aí. Está um caos, pastor? Está um caos. Então eu tenho uma notícia boa para você nesta noite. Você veio aqui, Jesus também veio, está aqui. E Ele vai transformar esse caos numa beleza, numa coisa boa. Ele vai dar forma outra vez. E vai ficar bonito, vai ficar especial, vai ficar de primeira.
E você vai glorificar e exaltar o nome do Senhor. Você pode levantar sua mão e glorificar a Deus? E achado na forma de homem. Quando ele nasce lá, e colocam ele na estrevaria, colocam ele lá, aí os anjos, que não viam mais ele, eles acharam ele. E anunciaram aos pastores. E foram lá nas montanhas, nas vigílias da noite, de madrugada, e anunciaram. Os pastores estavam lá, cuidando das ovelhas. E eles chegaram, os anjos, e anunciaram, achamos, encontramos. Aí os pastores ficam tudo preocupados, Aí eles disseram assim, olha, não precisa se preocupar, fique tranquilo, não se preocupe, porque hoje nós achamos. Na cidade de Davi nasceu hoje o Salvador, o Senhor. Aleluia. Aí a Bíblia diz que no mesmo instante, milhares e milhares de anjos apareceram junto com eles, anunciando e cantando e glorificando e exaltando o nome do Senhor, porque acharam aquele que eles não viam fazia algum tempo. Por que acharam? Por que não viam? Porque ele renunciou, ele abriu mão, ele saiu de lá, se despojou da sua glória por causa de você, por causa de mim, por causa da gente, por causa de nós que estávamos perdidos. Aí Paulo vai dizendo, olha, achado na forma de homem, ele humilhou-se a si mesmo, e sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Interessante, né, o que Paulo fala. Paulo diz que ele se humilhou-se a si mesmo. Interessante isso. Por quê? Porque a gente pode analisar a questão da humilhação de Jesus de duas formas, de dois pontos de vista. Uma porque os homens humilharam ele realmente. As pessoas humilharam. As autoridades humilharam ele. E foi uma humilhação muito profunda, muito grande. Os próprios sacerdotes e o próprio sumo sacerdote humilharam ele, bateram nele, cuspiram nele, deram bofetões nele, crucificaram ele. Uma humilhação sem precedente. Os homens fizeram isso com ele. Essa é uma questão, um ponto de vista da humilhação de Jesus. Os homens verdadeiramente humilharam Jesus de uma forma muito grande. Agora Paulo vai dizer aqui que ele humilhou-se a si mesmo. O que significa isso, humilhar-se a si mesmo? Para a gente entender o que significa humilhar-se a si mesmo, a gente precisa analisar o contexto onde Jesus estava do seu ministério e olhar para os fariseus, por exemplo, que era o grupo religioso mais proeminente da época, e ver que dentro dos fariseus, por melhores que fossem, alguns se transformaram em hipócritas com o passar do tempo, era um grupo bom, eles que deram acesso à leitura bíblica, à Torá, à lei, há 200 anos antes de Jesus, ao povo que não tinha acesso à leitura, à lei, foram os fariseus que abriram espaço, abriram caminho para as pessoas ler a Bíblia Sagrada. Mas entender essa questão da humilhação de Jesus, que ele se humilhou a si mesmo, é olhar para os fariseus, para o grupo dos fariseus, e ver que dentro do grupo dos fariseus não tinha nenhum homem, nenhum sequer, que fosse digno de que Jesus se humilhasse perante ele. Ninguém. Você poderia procurar dentro do grupo dos saduceus, por exemplo, que era um outro grupo religioso da época, onde mantinha o maior grupo de sacerdotes e de sumos sacerdotes, estavam dentro da elite dos saduceus. Significa olhar para dentro desse grupo, procurar um homem que seja digno de que Jesus se humilhe, e não procurar, e não achar. Não havia dentro dos fariseus, não havia dentro do grupo dos saduceus, nenhum homem que fosse digno de que Jesus se humilhasse. Podia ir mais adiante, mais além, procurar entre os herodianos, que era um outro grupo também. Não iria encontrar de jeito nenhum. Podia procurar dentro dos essênios também, que era um outro grupo religioso. Também não ia achar ninguém digno de que ele se humilhasse perante ele. Podia procurar dentro das autoridades, reis, na Grécia, enfim, onde quer que fosse. Nem sequer o governador, o presidente. Um deles ele chama de raposa. Não é digno, não.
Não é digno de que eu me humilhe de jeito nenhum. Ele chega a chamar de raposa, sabendo que ninguém era digno de que ele se humilhasse diante de homem qualquer. E não encontrando ninguém, aí então ele se humilha a si mesmo. Você consegue entender isso? Você consegue perceber a profundidade disso? O que é alguém, um Deus, não encontrar ninguém para se humilhar e ele se humilhar para si mesmo? Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Se passou mais de 2000 anos e nunca se achou justificativa para essa humilhação, a não ser pelo caminho da graça. Nunca se encontrou. Não existe justificativa para tamanha humilhação. Somente pela graça de Deus se encontra justificativa, senão não se encontra. Porque você sabe que humilhação dá processo. Humilhação dá danos morais. É assim ou não é? Então existe, olhando a coisa desse ponto de vista, observando que humilhação dá processo, observando que humilhação dá danos morais, então nós podemos dizer que aqui nesse texto existe uma pendência jurídica que nunca foi resolvida até hoje. Mas um dia será resolvida essa pendência. Existe um negócio aberto aqui, uma pendência jurídica para ser resolvida. E vai ser resolvido isso, pastor Guilmar? Vai chegar o dia que essa pendência jurídica, por conta dessa humilhação, vai ser resolvido, sim. Porque o mesmo texto que diz que ele humilhou-se a si mesmo, vai dizer que por conta disso, Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome. Aleluia! Para que o nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, dos que estão na terra e dos que estão debaixo da terra também. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. É o meu Jesus, é o teu Jesus. Ele é Senhor, Ele é Senhor, Ele é Senhor. Você não vai precisar, você não vai. Não, a igreja não. Você não vai ter que dobrar o seu joelho naquele dia, porque vai chegar o dia, hoje ele é advogado. Naquele dia ele vai sentar como juiz, e a questão jurídica vai ser resolvida. Vai ter que se resolver, mas você não vai precisar dobrar o seu joelho nem confessar, porque você já dobrou, você já confessou, você já glorificou, a igreja já anda com ele, você já tem o seu nome escrito no livro da vida. Você pode levantar a tua mão e glorificar o nome do Senhor nesta noite. Eu sinto a glória dele, eu sinto a presença dele, eu sinto o poder dele aqui nesta noite. Eu sinto a presença tão real. Oh, aleluia, Ele é Senhor, Ele é Senhor. Ele é Senhor, foi Ele que criou tudo, foi Ele que fez tudo. Ele é Senhor da tua casa, Ele é Senhor da tua família, Ele é Senhor das tuas coisas, Ele é o dono do mundo. O mundo e a sua plenitude pertence a Ele. Oh, aleluia. Oh, glória ao nome de Jesus. Mas um dia, é muito difícil dizer isso que eu vou dizer agora. Alguns pregadores, muitos não dizem, porque é difícil dizer. É muito pesado dizer isso. Mas um dia os corruptos deste mundo vão ter que comparecer diante dele. Vão ter que ir lá. Os corruptos deste mundo, os orgulhosos, os presunçosos, os ladrões, tudo isso que você está vendo aí está acontecendo, e acontece muito no nosso mundo, no nosso Brasil, vão ter que comparecer diante dele, antes de ser lançado no inferno. Sim, vai ter que ir lá, diante dele e olhar para ele, antes de ser lançado fora. Primeiro vai ter que olhar, encarar ele, botar os olhos no rosto dele. Vai ter que dobrar o joelho, porque é a Bíblia que está dizendo. E vai ter que dizer e confessar, realmente, tu és Senhor. Antes que se perca, antes que vá para a perdição eterna, vai ter que dizer isso.
Eu sinto muito, é pesado dizer isso, mas vai acontecer para a glória de Deus, diz a Bíblia Sagrada. Você pode glorificar a Deus, você está livre. Eu estou livre, Deus nos achou, nos encontrou. E pelo poder de Deus a gente foi sarado, foi transformado. Deus colocou nós aqui dentro. A gente até canta hoje de alegria, não é assim, pastor? Canta, né? A gente não sabia cantar, nem cantar, não cantava nem que pagasse, não cantava, mas de jeito nenhum. Rosto fechado, muitos brabo, né? Aí entra aqui dentro, Jesus salva, vai lá, tira de lá, coloca aqui, lava com o seu sangue, purifica, coloca aqui, daqui a pouco está cantando, está glorificando, está todo alegre, satisfeito. Tem o nome escrito no livro da vida. Daqui a pouco a trombeta toca e nós vamos sumir daqui. Oh, aleluia! Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, e ensinando que, renunciando às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século de uma forma sóbria, justa e piedosamente. Agora, existe essa questão da graça, a palavra graça, na verdade, a gente observa ela mais no Novo Testamento, mas existe uma outra palavra chamada misericórdia, que provém da mesma raiz, da mesma etimologia, graça. E ela é usada muito no Antigo Testamento, principalmente no Novo também. E a palavra misericórdia, vindo ela da mesma raiz, da palavra graça, do termo graça, ela tem um significado muito profundo. Porque a palavra misericórdia, ela vem de duas palavras latinas, que é misericórdia e cardia. Miséria, melhor dizendo, miséria e cardia. A junção dessas duas palavras latinas, miséria e cardia, formou a palavra misericórdia. Misericórdia. O que é isso? Miséria e cardia. Miséria fala da nossa miserabilidade, da questão do ser humano, pobre homem miserável. E cardia fala de coração. É cardia mesmo, de coração. Cardia, coração de Deus, batimento. É o batimento do coração de Deus associado à nossa miséria. É o nosso estado miserável do ser humano e a cardia de Deus batendo forte por conta do nosso estado miserável e querendo salvar o ser humano. Aí a graça de Deus, ela vem, esse termo vem da mesma raiz. E existe aquilo que nós chamamos de graça comum e existe aquilo que nós chamamos de graça sob medida. Mas por que se chama de graça comum, pastor? Porque é inferior às demais manifestações da graça? Não. É porque é uma graça comum. A gente chama de comum porque ela está dispensada a todos os seres humanos. Deus dispensa esta graça comum a todos, independente se é crente ou não. Independente de nação que vive, se professa religião, se conhece Bíblia, se é cristão, se é maometano, independente se é muçulmano, o que seja, se é gordo, magro, moreno, claro, existe, contudo, uma graça comum de Deus, que paira sobre este mundo, e que dá assistência a todos os seres humanos. É a graça comum de Deus que faz com que o seu sol, como disse Jesus, ele brilhe sobre o justo e sobre o injusto. É a graça comum de Deus que faz com que a chuva regue a planta do justo e a planta do injusto também. E por que não dizer que às vezes a planta do injusto, o crente olha, vê, parece que ela está crescendo mais. É verdade, isso acontece. Parece que a grama do vizinho, a planta dele cresceu mais viçosa, mais verde, mais bonita. Aí o crente lamenta e diz, mas espera aí, eu sou crente e a planta do vizinho está crescendo mais que a minha. O que é isso? Isso é a graça comum de Deus que está sobre a tua casa, mas está sobre a casa dele também. Aí ele regou, adubou, cuidou, cresceu, veio, você não cuidou, não veio. Não tem jeito, é assim mesmo. É a graça comum de Deus que paira sobre justos e sobre injustos, até sobre o mais indigno de todos os homens. Ele é alvo desta graça. Até aquele que saiu do meio da sociedade e foi julgado indigno de circular entre nós, está preso na cadeia. Se ele sair para tomar sol, Deus deixa o seu sol brilhar sobre a cabeça dele.
E se lá ele estiver, der uma chuva, Deus não arma o guarda-chuva sobre a cabeça dele, vai molhar a cabeça dele, porque é graça de Deus que está à disposição de todos os seres humanos. Porque Deus não é um pai ou um criador irresponsável que cria ser humano e deixa por aí à mercê da sorte. Não. Ele tem um cuidado todo especial e nesse sentido ele não faz nenhuma acepção de pessoa, de forma nenhuma. Essa graça, ela consiste no fato de que Deus é o criador de todas as coisas. E nós, seres humanos, usufruímos dos benefícios da criação de Deus. Mas, pastor, e esta graça comum pode levar o incrédulo a algum lugar, para perto de Deus? Pode. Porque se ele observar a criação de Deus, a Bíblia fala sobre isso. Se ele observar as coisas que estão criadas, que ele não consegue, o ser humano não consegue trazer à existência a criação, ele vai entender que por trás de toda essa beleza existe um ser poderoso. Existe alguém que é maravilhoso, extraordinário e que está muito acima e elevado desta terra e que trouxe tudo à existência. E isso pode levar este ser humano incrédulo à presença de Deus. E a partir desse momento que ele leva, pode se manifestar sobre a vida dele aquilo que nós chamamos de graça especial. E por que que existe uma graça especial, pastor? Por que que ela precisa existir? Porque existe necessidade. Existe sim, porque a Bíblia vai dizer, Paulo escrevendo aos Romanos, ele vai dizer que todos pecaram. Romanos 3:23 vai dizer, e todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas o mesmo Paulo que escreve dizendo que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ele mesmo no capítulo 5 e versículo 20, ele vai dizer que a lei veio para que a ofensa abundasse. Aí ele complementa dizendo assim, mas aonde abundou o pecado, a graça superabundou. Aonde existia um rio de pecado correndo, veio o oceano da graça e tomou conta desse rio e transbordou, e veio trazendo salvação a todas as pessoas. Por isso que você está aqui nesta noite, por isso que eu estou aqui, porque a graça especial de Deus alcançou você, alcançou a sua casa, alcançou a sua família. Eu já vi coisas, gente sendo transformada. Eu já vi coisas extraordinárias, Deus fazendo através dessa graça especial. Eu não sei se você já viu, mas eu já vi um bêbado sendo transformado. O José da pinga, da cachaça, me perdoe o José, permita eu usar esse nome. O José bebia cachaça todo dia, chegava em casa bêbado. A mulher ficava apavorada porque sabia que ele era briguento, bêbado briguento. Existiam alguns José que até quando vão para o bar levam a bicicleta, nem sabe andar de bicicleta, mas ele leva a bicicleta que é para voltar encostado nela. Você já viu disso? Já viu o bêbado andando encostado na bicicleta? Ele nem sabe andar às vezes, mas ele leva para o bar. Para quando ele voltar, ele vem encostado na bicicleta, para poder chegar em casa. Mas o José da pinga não tinha bicicleta, aí eu via ele vindo do bar, todo dia, andando de um lado no outro na rua. Vai de um lado e vai no outro, como quem está cercando galinha. Você já viu alguém cercando galinha? No terreiro, cercando, vai para lá e vai para cá? Assim era o José da cachaça, barbudo, todo sujo. Quando chegava em casa, a mulher ficava apavorada. Os filhos saíam, corriam, porque ele era briguento. Os vizinhos olhavam e diziam, pronto, está feito o negócio, está perdido, não tem mais jeito. A esposa não dá jeito, os filhos não dão jeito. Ninguém dá jeito. O médico não dá jeito. A psicologia não consegue trazer de volta. Mas de repente, um certo dia, a graça especial de Deus vai lá na casa do Zé e faz aquilo que o médico não consegue fazer, faz aquilo que a psicologia não consegue fazer. No mesmo momento, no estralar de dedo, a graça especial de Deus paira sobre a vida desse homem, e esse homem é transformado.
Aí no outro dia, o vizinho olha assim e vê o Zé andando direito, não está cambaleando, não está mais cercando galinha no terreiro, está andando retinho, certinho. Aí fica espantado, aí no outro dia vê de novo, mas peraí, o que está acontecendo com o Zé? Agora ele já está arrumadinho, roupa limpa, andando certinho. Aí um comenta com o outro, diz, mas escuta, e o que está acontecendo? Aí o outro diz, pois é, eu até inclusive vi ele com um livro debaixo do braço, e parece que está indo para a igreja, e está mesmo, está indo para a igreja. Oh, aleluia, oh glória ao nome de Jesus. Já comprava cachaça de garrafão, porque garrafinha já não dava mais, não tinha mais jeito. E assim o Zé da cachaça é transformado pela graça especial de Deus, que vai lá e arrebenta as correntes e parte os grilhões. E agora ele anda direitinho e vem para a igreja, barbeadinho, bonito, e vem para cá e canta e glorifica, e sai contente, alegre, feliz, trabalha a semana toda, esposa contente, filho alegre, satisfeito, e o nome do Senhor sendo glorificado. Essa graça, ela é tão profunda, que ela cura, você sabia? Ela chega a curar enfermidade, ela chega a repreender coisa ruim, enfermidade da alma, do corpo, do espírito, chega a tirar tudo. Por que eu digo isso? Porque Paulo diz, ele diz, escrevendo aos Coríntios, ele diz, olha, eu conheço um homem, falando dele mesmo, Paulo diz assim, olha, eu conheço um homem que há 14 anos, se do corpo não sei, se fora do corpo não sei, eu só sei que esse homem foi arrebatado ao paraíso. Há 14 anos ele repete de novo, diz, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, mas esse homem foi arrebatado ao terceiro céu, e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, dizia Paulo, mas de mim mesmo não. Aí Paulo continua dizendo, olha, e pela excelência das revelações que Deus me deu, também veio um espinho na carne, um mensageiro do diabo para me esbofetear, sobre o qual 3 vezes eu orei a Deus para que tirasse isso de mim, mas Deus não tirou. Ele simplesmente me disse assim, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa mente ou de boa memória, disse Paulo, vou me gloriar nas minhas fraquezas, porque quando eu sou fraco, então eu sou forte. Eu não sei como você está, se você está doente, se você está enfermo, mas essa graça é tão extraordinária, tão profunda, ela se manifesta de uma forma tão extensa que ela cura, ela repreende dor, infecção, enfermidade, qualquer tipo de coisa, vai saindo por conta desta graça que está manifesta sobre esta igreja, sobre este povo.